pessoal, tudo bem? Oi criançada, tia Letícia que fala. Hoje nós vamos falar sobre os vínculos afetivos e o desenvolvimento do cérebro das crianças. Eu quero trabalhar aqui com vocês, falar bastante sobre os vínculos afetivos, porque sem eles a gente não tem um bom desenvolvimento do cérebro das crianças. A gente precisa que os vínculos afetivos estejam fortes e bem definidos para a gente ter as crianças com seus cérebros desenvolvendo plenamente. Primeira infância, ela vai de 0 a 6 anos e é nessa fase que o cérebro das crianças estão em formação. Então é muita coisa acontecendo, muita novidade, muita experimentação e a gente, como adulto, precisa estar ali, firme, para ajudá-los, para auxiliá-los a entender seus sentimentos. Quando falamos de vínculos afetivos, a gente não está falando somente de afeto no sentido de carinho, abraço. Estamos falando em legitimar os sentimentos das crianças. Ter esse vínculo que mostra para a criança que ela tem uma pessoa ali, que ela tem um adulto que vai ser o alicerce para ela poder se desenvolver plenamente e auxiliá-la a entender os sentimentos. Eu quero propor para você aí em casa voltar lá na sua infância e fazer um balanço das coisas que aconteceram lá, quando você era bem piquititico. Não estou falando de adolescência, estou falando de infância mesmo. São boas ou são ruins? São mais boas ou mais ruins? Os traumas que a gente teve na infância, por exemplo, brigas dentro de casa, mentiras, alguma coisa que você viu seu pai fazendo que não foi legal, que foi preconceituoso, uma atitude ruim. Quais são esses traumas que você carregou lá da sua infância? Agora, pensa nas coisas boas, nas coisas positivas que você trouxe da sua infância. O que você trouxe de lá? Quais são as lembranças? Lembranças boas. O cheirinho do bolo da mamãe, a comidinha da vovó, as brincadeiras com seu avô, aquela leitura que seu familiar fazia quando você era criança, antes de você dormir. Todo dia sua mãe ia lá na cama, te cobria, te dava um beijinho de boa noite, uma oração que era hábito na hora do jantar. E aí, como que foi para vocês? A minha proposta a primeira coisa que eu quero propor para vocês é que vocês façam 3 listas. Você vai fazer a lista de coisas positivas, de coisas negativas e uma lista que vai chamar para o meu filho. Eu fiz a minha, vou mostrar para vocês. Coisas positivas, tá tudo aqui, ó. Então, as festinhas de aniversário que a gente tinha lá em casa, nem sempre era com muito luxo, mas memória boa. Não precisa de luxo, não precisa de dinheiro, não precisa de muita coisa. A gente se contenta com o que é feito de coração. Os presentes de Natal. A primeira caixa de lápis de cor de 36 cores que eu ganhei, eu me lembro claramente. Ir na casa da minha avó, aos domingos, a gente ia e se reunia todo mundo lá. Então ia minhas primas, ia meus tios, tias, vovô, a vovó, tava todo mundo lá. E era uma delícia, a gente almoçava, tinha sempre sobremesa, e a gente dançava, brincava, cantava Xuxa, era uma delícia. Viajar para Minas, tem o meu parente de lá, meu tio, que tem um sítio muito gostosinho, e a gente brincava, tirava leite da vaca, era maravilhoso. Andar de bicicleta na rua, brincar com as minhas irmãs, brincar e brigar também, né? Porque faz parte da infância. Menos briga e mais brincar, né? Mas existe. Passear na Lapa com a minha mãe, é um bairro que tem em São Paulo, um bairro comercial. Que a gente, quando ia, a gente descia a rua 12 de outubro todinha, vendo as lojas. Às vezes minha mãe comprava alguma coisa, às vezes vinha um brinquedinho, às vezes um lanchinho do Mac, era uma delícia. E aí nós temos também a lista de coisas negativas, que aqui também tá pequenininha, graças a Deus, né? Não precisa de ser grande.
Então, a ausência do meu pai, que ele não foi um pai muito presente porque ele tinha alguns problemas e aí ele não ficava muito perto da gente. Brigas familiares, o que causa um grande trauma nas crianças, que a gente deve evitar ao máximo. Falta de carinho, falta de conversa, porque como lá em casa a gente não tinha muita estrutura familiar, não tinha um vínculo próximo, tinha brigas, também não tinha carinho, não tinha muita conversa. Tinha, mas não era o ideal. Talvez tivesse um pouquinho mais, teria auxiliado tanto a mim quanto as minhas irmãs, e tomar uns tapinhas da minha mãe, que também foi uma coisa que a gente apanhou bastante. A gente era bastante bagunceira, éramos em 3 meninas e a gente brigava, apanhava e corria e apanhava e machucava. Minha mãe às vezes batia porque se machucou e assim por diante. Aí aqui eu fiz uma lista de coisas que eu quero para o meu filho. Qual seria uma mãe ideal proporcionando o que para o meu filho? Hoje ele já está com quase 20 anos, mas fiz muitas coisas do que está aqui, mas gostaria de ter feito mais por ele. Hoje, com a maturidade que eu tenho, talvez fizesse diferente. Eu coloquei que a gente precisa muito carinho, muita conversa, muita autonomia dentro das regras, tá? Então, estipule regras dentro da sua casa. Dentro dessas regras, dê autonomia para o seu filho. Brincar bastante, momentos de união em família, não brigar perto dele de jeito nenhum. Proporcionar muitas experiências, conhecer coisas novas, lugares novos, ler antes de dormir. É uma coisa que eu não fiz e que eu faria com certeza absoluta. E acho que isso é de grande importância, não só para criar esse vínculo afetivo, mas para desenvolver a criança como um todo. Desenvolver a criança na leitura, no hábito da leitura, desenvolver a criança em conhecer coisas novas, porque quando a gente lê, a gente leva a criança para aquele mundo e isso é muito importante. A segunda proposta que eu tenho para vocês é essa aqui. Essa é um copinho dos sentimentos. As crianças muitas vezes não entendem os seus próprios sentimentos. Nós adultos muitas vezes não entendemos, né? Mas a gente precisa reconhecê-los. E aí, quando a gente reconhece esse sentimento, a gente consegue pedir ajuda. Como? Faça um copinho desse, ou também aqui, esse aqui é um marca-página. É fácil de fazer, você pode recortar, faz os desenhos, tá? Esse aqui foi impresso, mas você pode pegar uma cartolina, recorta aqui o marcador e aí você faz isso para sua criança. Aqui você vai marcar o sentimento. Por que isso? A criança naquele dia teve um sonho ruim, mas ela não consegue se expressar. O que ela vai fazer? Ela vai vir aqui, aqui. Assustado, triste, com medo. Ela pega esse copinho aqui, na cabeceira da cama dela e ela já marca ali que ela amanheceu com medo. Você vai ver aquilo e como que você vai reagir? Vai conversar, vai entender e auxiliar a criança para transformar esse medo em alegria. Então, pessoal, essa aqui é uma das propostas, tá? Façam esse copinho dos sentimentos. Ensine seu filho a se entender, a reconhecer os seus sentimentos, a pedir ajuda. Se esse daqui for muito complicado, faça esse. Deixa ali de fácil acesso para a criança. Converse com ela não precisa usar isso só quando ela tiver. Você pode conversar com ela e ensinar sobre isso. E também faça aí a lista, tá? Eu acho que vai ser muito gostoso vocês fazerem a lista. Vocês vão voltar na sua infância, vão reviver um pouco das coisas boas e também das coisas ruins, mas você vai conseguir avaliar dali o que você pode trazer para o seu filho e o que você não pode trazer. Quais são as coisas que te deixaram muito infeliz na infância e que você não quer proporcionar isso para o seu filho?
Vamos ter atenção com eles, vamos deixar os nossos vínculos afetivos bem fortes, deixar as nossas crianças se desenvolverem bem fortes. Essa é a nossa proposta de hoje. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!